Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos nós todos os dias estudamos a palavra de Jesus. Semana passada nós vimos sobre a origem do grande conflito. Nós sabemos através da palavra de Deus, nos livros de Ezequiel, livro de Isaías e também no livro de Gênesis, que o inimigo de Deus era um anjo. Nós sabemos que ele se tornou um dragão, uma antiga serpente, que enganou e seduziu o ser humano. E quando nós fomos ao capítulo 12 do livro do Apocalipse, nós vimos que houve uma guerra no céu e que essa guerra foi transferida para o nosso mundo, em que esse grande inimigo, que é o inimigo de Deus, ele se apresenta agora como um general contra o Senhor Jesus, no mundo que se vendeu para ele. Mas também vimos através do Evangelho de João que Jesus veio para purificar esse mundo, uma missão resgate de Jesus, de Deus, para levar a gente para o céu, derrotar esse grande inimigo nesse grande conflito. Mas nós ainda estamos num grande conflito. Apesar de termos a vitória, apesar de Jesus ter dado a sua vida por nós na cruz do Calvário, apesar disso, Jesus ainda não voltou. Nós ainda estamos vivendo nesse mundo. E por estarmos vivendo aqui, vivemos um grande conflito. Tentações e mais tentações personalizadas diante de nós. Homens, mulheres, todos somos tentados, guiados para nos afastar de Deus. Porque esse foi o grande engano do inimigo. Esse foi o grande erro dele, nós vimos isso na semana passada. Ele duvidou de Deus. Ele amou a si mesmo. Ele queria se colocar como Deus, o Senhor da sua própria vida, da sua própria existência. Abandonando Deus, ele escolheu a morte. E hoje o que o aguarda é a morte eterna, porque ele escolheu se afastar de Deus. Temos que escolher hoje também. De que lado a gente quer estar nesse grande conflito? Do lado de Jesus ou do lado do inimigo, que é um derrotado? Nós sabemos que a batalha continuará até o final, e ela vai se intensificar, não se engane. A perseguição será cada vez maior. Nós teremos diante de nós muitos desafios, e só temos a certeza da vitória quando estamos com Jesus, nosso Senhor. Vamos continuar o nosso estudo de hoje. A pergunta que eu posso fazer para você e para mim hoje, falando sobre essa maior dessas guerras, é: quais são os enganos do inimigo de Deus? Você pensou sobre isso? Esses enganos personalizados? Quais são essas sutilezas que o inimigo de Deus usa contra nós? Vamos à palavra de Deus e deixar que o Senhor Jesus nos ensine através da sua palavra as Escrituras Sagradas. Vamos então a 2 Coríntios capítulo 11. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14 e 15, nos diz o seguinte. Capítulo 11, versos 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O inimigo de Deus, ele se apresenta para a gente como um anjo, uma coisa boa, bonita, que nos faz bem, assim como as drogas, como o álcool, como qualquer outra coisa que nos vicia, que a princípio tem um sabor gostoso, mas nos faz o quê? Levar à morte. A dependência que nos leva à morte. O afastamento das coisas que são realmente boas. Se o pecado ele tivesse um gosto ruim, nenhum de nós ia querer prová-lo. Exatamente pelo pecado ter um gosto bom ao nosso paladar, é que nós queremos o pecado. Nós continuamos viciados no pecado. Somente Jesus pode nos libertar. O inimigo de Deus se apresenta como um anjo para nos enganar, com palavras bonitas, com aparência bonita, mas no final ele é a morte que vem nos afastando de Deus. Continua o texto bíblico. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Vejam, já nos dias do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, ele nos diz que haviam ministros de Satanás na igreja do Senhor. Pessoas que aparentavam ser anjos de luz, ministros de Jesus, pastores, padres, pessoas abençoadas, com palavras macias, gostosas, falando do amor de Deus, mas que na verdade eram ministros do inimigo, afastando o mundo de Deus, de vez de aproximá-lo. Quando eu vou aqui na plataforma, no YouTube, eu sempre vejo os pastores, pregadores, estudo bastante o que eles falam, acho interessante alguns vídeos, rejeito algumas coisas que eu vejo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e é muito comum, e eu tenho certeza que você já viu alguma coisa sobre isso, de pessoas querendo atualizar a Bíblia, modificá-la, mudá-la, cortar coisas para se encaixar no molde humano. Esses ministros não são ministros de Jesus. A palavra de Deus, ela aceita as pessoas como elas são,
mas ao aceitá-las como elas são, ela não deixa como elas são. A palavra de Deus, ela nos aceita, Deus nos aceita, mas Ele nos transforma, Ele nos molda a sua imagem e a sua semelhança. Não para que a gente molde Deus à nossa imagem, mas nós somos moldados à imagem de Cristo. Nós temos que abandonar o pecado, mudar as nossas vidas, deixar aquilo que nos afasta de Cristo. Isso é um processo de santificação. Tem dois processos extremamente importantes ensinados na palavra de Deus. O processo da santificação, que é o processo contínuo de estar com Jesus, e o da justificação. Justificação pela fé. O justo viverá pela fé, como dizia Martim Lutero. Nós somos salvos por Cristo, mas permanecemos salvos quando caminhamos com Ele. A inclusividade da Bíblia é assim. É isso que Deus ensina. Ele nos aceita como somos, mas nos transforma para a sua imagem e semelhança. Qualquer homem ou mulher, qualquer pessoa que se apresente para você falando algo diferente do que está aqui, nas Escrituras Sagradas, essa pessoa é um ministro do inimigo de Deus, é um ministro da injustiça, é um ministro das trevas. Porque, afinal de contas, como a própria palavra de Deus diz, não é de admirar, porque até o próprio inimigo aparenta, se quiser, a imagem de um anjo de Deus. Continuando o nosso estudo da palavra do Senhor, peço a você que voltemos ao livro do Apocalipse, que é o nosso livro de estudo, aqui no nosso canal. Esse vídeo especial, essas lições especiais, são do livro do Apocalipse. Só que para entender o Apocalipse, precisamos entender também vários momentos, várias passagens também de toda a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Apocalipse capítulo 12, verso 17, nos diz o seguinte. Apocalipse capítulo 12, verso 17. E irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui na interpretação profética nós vemos que o inimigo de Deus, o grande dragão, ele ficou extremamente irritado contra a mulher, a igreja de Cristo. Ele luta contra a igreja de Jesus, porque mulher em profecia significa igreja. Então ele vai pelejar, ele vai trazer guerra contra a igreja de Cristo, contra o restante da sua descendência, aqueles que buscam a Jesus, aqueles que são a igreja de Jesus, os membros de Cristo, têm que enfrentar uma guerra, um grande conflito. Por quê? Porque eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, meu querido amigo, minha querida amiga. Meu irmão, é hora de a gente abrir os olhos, é hora de ir para Jesus. Olha o que o texto diz, que o inimigo está irado numa grande guerra espiritual contra você, contra mim. Por quê? Porque nós fomos aceitos por Cristo, justificados por sua graça e estamos no processo de santificação, guardando a lei, não para sermos salvos, mas como resposta ao amor de Deus. Porque nós não somos salvos pela guarda da lei, e sim salvos por Cristo, pelo que Ele faz por nós na cruz do Calvário, pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Temos nosso nome no livro da vida, significa que nós aceitamos Jesus. Mas permanecer com o nosso nome no livro da vida significa aceitar Jesus todos os dias. Essas pessoas, os salvos, a igreja de Cristo, eles guardam os mandamentos de Deus e dão o testemunho de Jesus. E eu pergunto para você nesse momento, qual é o testemunho de Jesus? O que Jesus falou nas Escrituras Sagradas? Quando você vai para os Evangelhos, Evangelho significa boas novas, então quando eu vou para os Evangelhos, qual é a mensagem de Jesus? É a mensagem de salvação, é a mensagem da verdade que liberta do pecado, do juízo, nos dá a justiça de Deus. Quero ler com você nesse momento o Evangelho de João, no capítulo 8. Vamos a João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sempre digo que Jesus, ele é o caminho verdadeiro que leva à vida. Jesus é a verdade, e ele é a verdade que nos liberta. Para terminarmos o nosso estudo de hoje, quero ler com você alguns pequenos textos que nos ajudam a compreender mais, entender um pouquinho mais sobre esse grande conflito que temos diante de nós hoje, não para o futuro, não para o passado, mas hoje ou agora. Vamos ao Apocalipse capítulo 12, verso 11. Capítulo 12, verso 11 diz:
Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o grande acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite, diante do nosso Deus. Esse é o verso 10, mas olha o que diz o verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E continua os versos, nos falando que a vitória dos irmãos de Cristo, que foram acusados pelo inimigo de Deus, ali no verso 10 nos diz, a vitória é certa através do sangue do Cordeiro. E o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é Jesus, nosso Senhor. Vamos ler a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, concluindo um pouquinho já os nossos estudos de hoje. Tiago, capítulo 4, verso 7. Tiago, capítulo 4, verso 7. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui com você, para que a gente possa estudar esse texto. Está aqui em mãos já. Tiago, capítulo 4, verso 7, nos diz assim: Sujeitava-os, portanto, mas a Deus, mas resistia ao diabo, e ele fugirá de vós. Então aqui nos diz para nos entregarmos a Jesus, a sua vontade, aos seus mandamentos, e o inimigo de Deus nós conseguimos vencer. E quando lutamos com Cristo, o inimigo de Deus, que nós resistimos, ele foge da gente. Quando nos achegamos a Deus, Jesus se achega a gente, e a morte não tem lugar, as sombras não encontram lugar, quando a luz da vida brilha no nosso coração. Quando aceitamos Jesus e buscamos estar com Ele, vencemos o pecado, vencemos o inimigo de Deus. E para concluir nosso estudo de hoje, quero ler com você então um dos últimos textos da Palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 20. Vamos então ao finalzinho do livro do Apocalipse, no capítulo 20, verso 10 e o verso 14. Apocalipse, capítulo 20, verso 10 e verso 14, diz assim a palavra do Senhor. O diabo, o sedutor deles, foi expulso para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A vitória é certa para aquele que confia no nome de Jesus. Vemos aqui pela palavra de Deus um grande conflito que se iniciou no céu, que tem assim o seu contínuo, aqui na terra, e um dia terá o seu término também aqui na terra. Quando Jesus voltar nas nuvens do céu, nos levar para o céu, o grande conflito para mim e para você terá sido concluído. Mas quando Jesus voltar, finalmente, do céu, transformar esse mundo numa nova terra e um novo céu, então o inimigo e a própria morte serão destruídos para sempre, pelos séculos dos séculos, no lago de fogo, que é a segunda morte, que é uma morte eterna. Que você e eu possamos escolher estar ao lado de Jesus e permitir a Jesus nos levar para mais pertinho dele e termos a vida eterna. Proponho a você que hoje escolha Jesus, porque o caminho está diante de nós. Basta que nós o escolhamos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua mensagem. Obrigado pela vitória nesse grande conflito, através dos méritos de Jesus. Que possamos ser justificados e santificados no teu nome. Pedimos e agradecemos. Amém. Semana que vem nós vamos continuar nosso estudo do Apocalipse, e o nosso tema da semana que vem é o maior resgate, o resgate de Cristo Jesus. Isso através da lição do Apocalipse, onde nós vamos continuar estudando a mensagem de Deus através dos 7 selos do Apocalipse. Você conhece os 7 selos? Entende um pouquinho? Semana que vem nós estaremos estudando aqui no nosso canal os 7 selos de Cristo, os 7 selos do Apocalipse, o maior resgate de Deus. Fique com Deus, fique em paz e nunca se esqueça, Deus sempre estará com você. Tchau, tchau.